Olá pessoal, tudo bem? A norma brasileira, ou seja, a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR 147/24, é imprescindível para a sua aprovação na graduação, mestrado, doutorado. E ela foi atualizada. Isto mesmo que você ouviu, foi atualizada. Olha aqui, ó, 4ª edição, 16/12/2024. Está quentíssimo isso aqui. E aqui, só nesse canal aqui, né, do Guia da Monografia, que você é informado dessas novidades aí. Então já peço desde já, se inscreva no canal, para que você receba todas essas atualizações, ouviu? E sem contar que no link da descrição desse vídeo, você vai clicar aí no Monographs e você verá que o Monographs tem o maior número de depoimentos de aprovação, isto é, de pessoas que concluíram seu doutorado, mestrado e até mesmo artigo científico, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Olha que maneiro! Então não perca essa oportunidade. Sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Gente, a norma brasileira, a ABNT, ela foi atualizada. Aí você pergunta, para que eu preciso de saber? Ora, para que você entregue um trabalho decente para aprovação, né? Porque precisa-se de normas, de regras. Então aqui vamos saber da estrutura, ok? Isso é desde a capa até os elementos pré-textuais, pós-textuais, e vamos também saber das regras gerais, isto é, do formato, espaçamento, notas de rodapé, ok? Nesse vídeo saberemos tudo isso. Então vamos lá. Eu vou começar aqui a partir da estrutura, que está na página 4. Vamos lá, aqui, olha. Pronto, página 4. E aqui está começando a informação a respeito dessas alternâncias, né? Ó, essa alteração, desses ajustes que houve na norma. Ó, esquema 1, estrutura do trabalho. Capa, lombada é opcional. O que seria lombada? É aquela capa dura que o trabalho seu, sua monografia, sua tese, se você quiser, você pode colocar para que o bibliotecário localize na estante, né, na prateleira lá, não sei qual a palavra mais adequada aqui. Então a lombada é para isso, para localização na biblioteca do seu trabalho. E é opcional, ok? Capa no seu trabalho é obrigatório, né, que é o nome da instituição, ok? Seu nomezinho. Ó, então vamos lá. Parte externa, capa obrigatória, lombada é opcional. Folha de rosto obrigatório, errata opcional. Folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, tudo que está escrito opcional é porque você não precisa colocar. O que é obrigatório, lógico, obrigatoriamente teria que entrar. Dedicatória é opcional, não precisa colocar se você não quer. Então, agradecimentos, epígrafe opcional, resumo na língua vernácula, né? Precisa colocar o resumo no seu trabalho, tá? Resumo em língua estrangeira, então você vai colocar em língua portuguesa, se você é do Brasil. Em língua estrangeira é obrigatório, tá? Que todos os trabalhos agora tenham resumo em língua estrangeira. Também agora, lista de ilustrações é opcional, lista de tabelas é opcional, lista de abreviaturas e siglas é opcional, lista de símbolos é opcional, sumário é obrigatório, ok? Então são elementos pré-textuais e aqui diz respeito ao que é opcional, o que é obrigatório. Elementos textuais, ora, introdução, desenvolvimento e conclusão. É lógico que você não vai colocar somente esse título lá no seu TCC, né? Ele está dizendo aqui que o seu trabalho precisa ter essas 3 partes, mas aí você vai colocar a introdução, desenvolvimento, são os títulos dos capítulos e a conclusão é a conclusão mesmo, ok? Elementos pós-textuais, referências, glossário, apêndice, anexo, índice, ok? A referência é a lista de todas as referências de livros e artigos que você usou no corpo do texto.
necessariamente todos os autores que você utilizou, seja de livro, artigo científico, precisa ir para as referências no final do seu trabalho. Então, é obrigatório. Glossário é opcional, apêndice é opcional, anexo é opcional, índice é opcional, tá bom? Então, se você só colocar referência, tá ok, passa, tá? Isso aqui tudo é opcional. Então, vamos lá. Parte externa deve ser apresentada conforme o 4.1 e 4.1.2, que é o que a gente vai ler agora, ó. Elemento obrigatório. As informações devem ser apresentadas na seguinte ordem: nome da instituição, nome do autor, título deve ser claro e preciso, identificando o seu conteúdo e possibilitando a indexação e recuperação da informação. Subtítulo, se houver, deve ser precedido de 2 pontos, evidenciando a sua subordinação ao título. Número do volume, se houver mais de um, deve constar em cada capa a especificação do respectivo volume. Local ou cidade, né, da instituição, onde deve ser apresentado o trabalho. Nota: no caso de cidades homônimas, recomenda-se o acréscimo da sigla da unidade da federação. Ano de depósito do trabalho, ou seja, da entrega. Então, essas coisas aqui é para você colocar na capa. O nome, né, da faculdade, o seu nomezinho, o título deve ser claro e preciso, né? Subtítulo, se houver. Beleza? Lombada, elemento opcional. Tá bom? Se for apresentada, deve ser conforme a BNT NBR 122 e 25, que é uma norma, que é uma outra norma aí que você pode consultar, né, aí na internet. Parte interna deve ser apresentada conforme 4.2, que a gente vai ver agora. Elementos pré-textuais. A ordem dos elementos deve ser apresentada conforme 4.2, que é o que a gente vai ver agora. Folha de rosto. Elemento obrigatório. Deve ser apresentado conforme essas numerações aqui. 4.2.1.1, que é o que a gente vai ver agora. Anverso. Então, folha de rosto é obrigatório. E aqui está falando assim, anverso. Os elementos devem ser apresentados na seguinte ordem: nome do autor, título, subtítulo, número do volume, natureza, se é tese, se é dissertação, nome do orientador, local e ano. Então aqui, anverso quer dizer a parte da frente da folha de rosto, ela tem que estar com o nome do autor, iniciando lá no cabeçalho. No cabeçalho que eu falo é no primeiro, né? O primeiro elemento que precisa aparecer na folha de rosto é o seu nome, né? O nome do autor, depois o título, depois o subtítulo, o número do volume, se houver. Natureza, se é tese, dissertação, tá? Nome do orientador, local e ano do depósito. Isso aqui para a folha de rosto, ok? O verso deve conter os dados internacionais de catalogação na publicação conforme o código de catalogação vigente. Então, perceba, agora a catalogação ela vai ficar no verso, porque a folha de rosto vem na frente com essas informações e no verso deve conter os dados internacionais de catalogação, ok? Então, fez isso na folha, no anverso, né, que é na parte da frente, no verso da folha de rosto, né, que é atrás, deve conter a catalogação, né, que é a ficha catalográfica, né, do seu trabalho, o nome do autor, que são as informações mesmo da faculdade, quantas páginas tem, né, como se fosse um carimbo da faculdade. Errata é elemento opcional, né, então não é obrigatório, deve ser inserida logo após a folha de rosto, constituída pela referência do trabalho, pelo texto da errata. Então aqui tem um exemplo, ó, errata, folha 16, linha 10, onde se lê autoclavado, leia-se autoclavado. Então ele colocou aqui uma errata, né, trazendo algumas questões de leitura, onde você lê autoclavado, se lê autoclavado. Folha de aprovação, elemento obrigatório, deve ser inserida após a folha de rosto, constituída pelo nome do autor do trabalho, título do trabalho, subtítulo, se houver,
natureza, tipo do trabalho, objetivo, data de aprovação, nome, titulação. Todas essas partezinhas precisam estar na folha de aprovação, isto deve ser inserida após a folha de rosto, constituída pelo nome do autor do trabalho, todas essas informações do título, subtítulo, natureza, data de aprovação, o nome, a titulação, ok? A data de aprovação e as assinaturas dos componentes da banca. Dedicatória é opcional, agradecimentos é opcional, epígrafe opcional e deve ser inserida após os agradecimentos. A epígrafe pré-textual não precisa ser conforme 5.5. Pode também constar epígrafes que devem ser conforme 5.5 nas folhas ou páginas de abertura das sessões primárias. Resumo na língua vernácula, elemento obrigatório. Então, na sua língua, você tem que fazer no português, se você é daqui do Brasil, tá? E aqui também, língua estrangeira, precisa se fazer agora, né? Antes não tinha essa obrigação, agora tem. É elemento obrigatório. Todos os trabalhos, TCC, dissertação e tese, precisa ter agora, tanto na língua portuguesa quanto na língua que é estrangeira. Então vamos lá. Lista de ilustrações. Elemento opcional. Não precisa colocar se você não quer. Então é opcional. Deve ser elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, com cada item designado por seu nome, travessão, nome, travessão, título, o título está aqui, e respectivo número da folha da página, que está aqui, a página está aqui, onde eu estou passando o mouse, na parte aqui direita, né, que eu estou passando o mouse aqui. Então, assim que tem que ser, se é quadro, depois se você fizer um segundo quadro, no mesmo capítulo, será quadro 2, quadro 3, quadro 4. Então tem que ter a categoria, né, quadro, figura, tabela, tem que ter a categoria. Tem que ter o número, né, se é quadro 1, se é quadro 2. Se você fizer 3 quadros subsequentes, né, então virar quadro 1, quadro 2, quadro 3. Então tem que ter esse númerozinho, né, seguindo aí uma sequência, né, e depois também o número da página, onde está esse quadro. Então, é isso que ele está explicando. Aqui ele fala, né, recomenda-se a elaboração de lista própria para cada tipo de ilustração. Ou seja, se eu tenho quadro, se eu tenho figura, se eu tenho tabela, eu não vou colocar isso na parte pré-textual tudo junto. Eu não vou colocar quadro, figura, tabela numa mesma página, né? Então eu tenho que colocar uma página, lista de quadro, depois numa outra página, lista de figuras, depois numa outra página, lista de tabelas, ok? É isso que ele está explicando aqui. Então tem que ser dessa forma aqui. A lista de tabela, mesma forma, deve ser elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto. Então a ordem tem que acontecer. Tabela 1, tabela 2, tabela 3, tem que ter essa ordem aqui de numeração e o número da página. Lista de abreviaturas e siglas é também opcional, consiste na relação alfabética das abreviaturas e siglas utilizadas no texto. Aí ele fala, seguida das palavras ou expressões correspondentes grafadas por extenso. Recomenda-se a elaboração de lista própria para cada tipo. Tá? BNT, filosofia, IBGE, então você precisa fazer para cada tipo, né? Aqui, olha, uma sigla, né? É isso. Lista de símbolos, elemento opcional. Então, não é obrigatório. Então, tem essa sigla no seu trabalho, você pode colocar uma lista só para explicar as siglas, né? Sumário, elemento obrigatório, deve ser elaborado conforme a BNT NBR 6027. Depois você pode procurar essa norma na internet. Elementos textuais. O texto é composto de uma parte introdutória, ela apresenta os objetivos do trabalho e as razões de sua elaboração, o desenvolvimento que detalha a pesquisa ou estudo realizado, uma parte conclusiva. O trabalho acadêmico não pode ser dividido em capítulos, deve ser organizado em seções. Então, uma mudança aqui que a gente teve é que antes nós poderíamos falar sim capítulos, mas agora são seções, tá? Então, essa mudança ocorreu agora, né,
edição aqui da NBR 147/24, 2024, tá? Elementos pós-textuais. A ordem dos elementos pós-textuais deve ser apresentada conforme 4.2.3.1 e essa daqui. Então, referências. Elemento obrigatório deve ser elaborado conforme a ABNT NBR 6023. As referências de anexo, se houver, deve constar no próprio elemento em nota de rodapé, ok? Então, se você colocar um anexo, né, no seu trabalho, você tem que referenciar na nota de rodapé do próprio anexo que você fazer, ok? Glossário, elemento opcional, deve ser elaborado em ordem alfabética. Exemplo, deslocamento, duplo fundo, ok? Então, deve ser elaborado em ordem alfabética, tá? Apêndice é opcional, o texto deve ser precedido da palavra apêndice, identificado por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelo respectivo título. Na identificação dos apêndices, quando esgotadas as letras do alfabeto, devem ser utilizadas letras maiúsculas dobradas. O destaque tipográfico, negrito, itálico deve ser o mesmo da obseção da seção primária. O que ele está explicando aqui? Se no título 1, por exemplo, os títulos primários, você usa os títulos em negrito em caixa alta, todos os títulos primários do seu trabalho estão em negrito em caixa alta, logo também deveria seguir a mesma formatação, isto é, tem que ser negrito em caixa alta, porque os títulos primários estão em negrito em caixa alta, tá? Ok? Então, o texto deve ser precedido da palavra apêndice, identificado por letras maiúsculas consecutivas, travessão, conforme está aqui no exemplo. Vocês estão vendo aqui? Ó. Na identificação dos apêndices, quando esgotadas as letras do alfabeto, devem ser utilizadas letras maiúsculas dobradas. O destaque tipográfico, né, negrito, itálico, sublinhado, deve ser o mesmo da seção primária. Então, se na seção primária está assim, sem estar negrito, então assim que vai ficar. Mas se está em negrito, você vai deixar aqui em negrito, dependendo de como está o título primário. Anexo, elemento opcional, o texto deve ser precedido da palavra anexo, identificado por letras maiúsculas, né? A mesma coisa aqui no exemplo, ó, o que ele está falando aqui, está trazendo aqui, precedido por letra maiúscula, significa que tem que ser escrito em maiúsculo, né? Identificado por letras maiúsculas consecutivas, travessão, ó, travessão, e pelo respectivo título. Aqui está o título. Na identificação dos anexos, quando esgotadas, quando esgotadas, as letras do alfabeto devem ser utilizadas as letras maiúsculas dobradas, né? Então está aqui como que você vai fazer. Aqui é o anexo A, vai colocar uma travessão, tudo em maiúscula, e vai trazer uma travessão e vai trazer assim como você está observando, visualizando aqui. O índice, o elemento opcional, deve ser elaborado conforme a BNT NBR 6034. As regras gerais, a apresentação do trabalho acadêmico deve ser conforme 5.1 a 5.9. O formato, os textos devem ser apresentados em cor preta, podendo ser utilizadas outras cores somente para as ilustrações. Então, você deve ser apresentado em cor preta, tá, gente? E outras cores somente para ilustrar. Se impresso, deve ser utilizado papel branco reciclado no formato A4, ok? Os elementos pré-textuais devem iniciar no anverso da folha, isto é, na frente da folha, tá, gente? Com exceção dos dados internacionais de catalogação, que tem que vir atrás, como eu disse antes, né? De catalogação na publicação, que deve constar no verso da folha de rosto. Eu expliquei isso para vocês. Então, no verso da folha de rosto, ou seja, atrás da folha de rosto, sim, aí coloca-se aí a catalogação na publicação, que a própria biblioteca disponibiliza para você fazer isso, tá? Tem faculdade que faz, né? Não é você que coloca. A própria faculdade, quando você envia seu trabalho, ela já faz isso. Mas vai depender muito aí da sua faculdade. As margens devem ser para o anverso, esquerda e superior de 3 centímetros, direita de 2 centímetros. A mesma coisa para o verso, ok? Recomenda-se, quando o trabalho for digitado, a fonte tamanho 12 para todo o texto, inclusive a capes, excetuando-se citações diretas com mais de 3 linhas. Então,
Quando o trabalho for digitado, a fonte tem que ser tamanho 12 para todo o texto, inclusive a capa. Exceção, né, das citações diretas com mais de 3 linhas, notas de rodapé, paginação, dados internacionais de catalogação, fontes e legendas, ok? Então, todo o seu trabalho na parte textual mesmo é tamanho 12, aí, com exceção dessas palavras aqui, né, dessas que eu acabei de mencionar. Espaçamento, todo o texto deve ser digitado ou datilografado com espaçamento de 1,5 entre linhas, excetuando-se as citações diretas com mais de 3 linhas, notas de rodapé, referências, títulos das ilustrações, das tabelas, fontes e legendas das ilustrações, tabelas, natureza da instituição a que é submetido, que devem ser digitados ou datilografados em espaço simples, ok, gente? Então, aqui, o trabalho está dizendo que deve ser feito em 1,5 entre linhas, tá? Com exceção das citações diretas, que tem que ser simples, nota de rodapé simples, referência simples, título da ilustração, das tabelas, fontes e legendas das ilustrações das tabelas, tudo aí simples, tá? Nome da instituição a que é submetida a área de concentração, que devem ser digitados em espaço simples, tá? Então, com exceção dessas questões aqui, tudo simples. Mas no texto, todo o texto tem que ser 1,5, com exceção disso aqui que eu acabei de falar. Citação direta com mais de 3 linhas, notas de rodapé, referências, ok? As referências ao final do trabalho devem ser separadas entre si por um espaço simples em branco. Olha que interessante, gente. As referências ao final do trabalho devem ser separadas entre si por um espaço simples em branco. Então, façam isso, tá? Na folha de rosto e na folha de aprovação, a natureza do trabalho deve ser alinhada do meio da mancha gráfica até a margem direita. Notas de rodapé. As notas de rodapé devem ser digitadas ou datilografadas dentro das margens, ficando separadas do texto por um espaço simples entre as linhas e por filete de 5 centímetros a partir da margem esquerda. As notas devem ser alinhadas a partir da segunda linha da mesma nota, abaixo da primeira letra da primeira palavra, de forma a destacar o expoente sem espaço entre elas e com fonte menor. Indicativos de seção. O indicativo numérico em algarismo arábico de uma seção precede seu título, alinhado à esquerda, separado por um espaço de caractere. É tipo isso aqui, olha, gente, tá vendo? O que ele está explicando é que o indicativo numérico, que é isso aqui, ó. No seu trabalho, né, tem um título, né, no seu trabalho, então tem que ter um indicativo numérico. Então, ele é uma seção que precede seu título, tem que vir antes do título. E tem que ser alinhado à esquerda. Então, alinhe esse número aqui à esquerda no seu trabalho e separe por um espaço de caractere. É só separar, não tem que colocar ponto aqui, tá? É só separar o título com o espaço, tá? Do número, tá bom? Para trabalhos apresentados em anverso e verso, os títulos das seções primárias devem começar em página ímpar, anverso. Entenderam? Então, se você quiser colocar aí o seu trabalho no anverso, na parte na frente, da parte de trás, anverso e verso, os títulos das seções primárias, ou seja, título 1, título 2, título 3, título 4, são títulos de seções primárias. Devem começar em página ímpar, anverso. Então, sempre os títulos primários devem iniciar na página da frente, ok? Os títulos primários, título 1, título 2, título 3, são títulos primários, não podem ficar não pode ficar no verso, tem que ficar no anverso, isto é, na parte da frente. Para trabalhos apresentados apenas no anverso, ou seja, somente na parte da frente, os títulos das seções primárias devem começar em nova página, sempre em nova página, tá? Os títulos das seções primárias devem figurar na parte superior da mancha gráfica e ser separado do texto que sucede por um espaço de 1,5 entre as linhas. Então, assim, os títulos das seções têm que ser separados por um espaço de 1,5. Da mesma forma, os títulos das subseções devem ser separados do texto que os precede, que os sucede por um espaço de 1,5 entre as linhas. Então, você tem um título lá, vamos supor que isso aqui seja o seu título lá no trabalho. Eu tenho que ter um espaço de 1,5 tanto para anteceder
quanto para suceder. Tem que ter esse espaço de 1,5 para cá e para cá também. Isto é, né, ele está explicando aqui, ó, títulos que ocupam mais de uma linha devem ser a partir da segunda linha, alinhados abaixo da primeira linha, da primeira palavra do título. Então, quando o título é muito grande, tem que ter essa informação aqui, que eu acabei de ler, tá? Então, assim, ó, tem que ter um espaço entre linha, tá? Tanto aqui na parte que precede, né? Aqui está precedendo, tem que ter aqui um espaço de 1,5 quando antecede. E o espaço de 1,5 quando sucede, que é isso aqui, tá? Então, título sem indicativo numérico. Os títulos sem indicativo numérico, ou seja, agradecimentos, errata, lista de ilustrações, lista de tabela, siglas, lista de símbolos, resumo, sumário, devem ser centralizados. Então, não coloque à esquerda. Coloque centralizado o título de resumo, né? Vai fazer um resumo, coloque o título centralizado, não coloque alinhado à esquerda. Tipo esse aqui, ó, ele está alinhado à esquerda. Então, se você quer fazer resumo, tem que colocar assim, ó, aqui mais ou menos, onde eu estou passando o mouse, resumo no meio, né? Centralizar o título, centralizar a lista de símbolos, centralizar sumário, centralizar todos esses títulos aqui tem que ser centralizados, tá? Então, todos os títulos sem indicativo numérico. Resumo tem indicativo numérico? Não, não tem. Então, ele tem que ser centralizado. Lista de figura tem indicativo numérico? Não, não tem. Então, eu tenho que colocar centralizado. Então, essa norma aqui, ela está enfatizando essa mudança também, gente. Elementos sem título e sem indicativo numérico. Fazem parte desses elementos a folha de aprovação, a dedicatória e a epígrafe, né? Então, recomenda-se que a dedicatória e a epígrafe sejam digitados ou datilografados com alinhamento do meio da mancha gráfica até a margem direita. Paginação, as folhas ou páginas pré-textuais devem ser contadas, mas não numeradas, ok? Então, as folhas ou páginas pré-textuais só são contadas. A numeração mesmo, ela vem a partir de, ó, o verso da folha de rosto, que contém os dados internacionais de catalogação, não pode ser contado ou numerado, ok? Então, para trabalhos digitados, datilografados somente no anverso, todas as folhas a partir da folha de rosto devem ser contadas sequencialmente, ó. Então, trabalhos digitados somente no anverso, ou seja, somente na parte da frente, todas as folhas, a partir da folha de rosto, não conta a capa, tá? Devem ser contadas sequencialmente, considerando somente o anverso, ok? Somente a parte da frente. A numeração deve figurar a partir da primeira folha da parte textual, ou seja, a introdução mesmo, né? Em algarismos arábicos, no canto superior direito da folha, a 2 centímetros de cada borda, ficando o último algarismo a 2 centímetros da borda direita da folha. Ok, gente? Então, quando o trabalho for digitado, datilografado no anverso e verso, a numeração das páginas deve ser colocada no anverso da folha, no canto superior direito e no verso no canto superior esquerdo, tá? Então, quando o trabalho for datilografado no anverso e verso, ou seja, na parte da frente e de trás, a numeração das páginas deve ser colocada no anverso da folha, tá? A numeração coloca somente na parte da frente, no canto superior direito, e no verso no canto superior esquerdo. No caso de o trabalho ser constituído por mais de um volume, deve ser mantida uma única sequência de numeração das folhas ou páginas, do primeiro ao último volume, ok? Então, se houver apêndice ou anexo, as suas folhas ou páginas devem ser numeradas de maneira contínua. Sua paginação deve dar seguimento ao do texto principal. Numeração progressiva deve ser elaborada conforme a BNT 6024. A numeração progressiva deve ser utilizada para evidenciar a sistematização do conteúdo do trabalho. Destacam-se gradativamente no sumário e de forma idêntica no texto os títulos das seções, utilizando-se os recursos de negrito, itálico, sublinhado e outros. Ok? Citações devem ser apresentadas conforme a NBNT 105/20. Então, também essa norma aqui ela foi alterada, tá, gente, em 2023. Ok? Então, vale a pena vocês verem um vídeo aqui no card, que essa norma 105/20, nós temos a explicação dela também. Siglas. A sigla, quando mencionada pela primeira vez no texto,
deve ser indicada entre parênteses, precedida pelo nome completo, ok? Então, sigla, quando mencionada, mencionou aquela sigla na sua introdução, no capítulo 2, pela primeira vez, então deve ser indicada entre parênteses. Primeira vez você coloca o que é aquela sigla, precedida pelo nome completo, ok? Então aqui está explicando, ó, quando é a primeira vez você tem que fazer isso aqui. Você coloca o nome completo, depois você coloca entre parênteses a sigla, ok? Aqui também, gente, uma situação nova, né? Equações e fórmulas. Para facilitar a leitura, recomenda-se que as equações e fórmulas sejam destacadas no texto, se necessário, numeradas com algarismos arábicos, entre parênteses, alinhados à direita. É isso aqui, ó. Tá vendo? Olha o exemplo. Aqui tem uma fórmula. Então, eu preciso numerá-las, algarismos arábicos, e à direita. Alinhado à direita, tá? Assim, conforme tá aqui, olha. Então, a norma está exigindo isso, né? Na sequência do texto é permitido o uso de uma interlinha maior que comporte seus elementos, expoentes, índice, entre outros. Então, isso aqui tem que ser feito, tá? Ilustrações. Qualquer tipo de ilustração deve ser precedido por sua palavra designativa, ou seja, ó, se é gráfico, eu preciso designar. É um gráfico? Então, preciso escrever, é gráfico. É figura? Então, figura. É tabela? Tabela. Qual a diferença de figura para tabela? De tabela para quadro. A tabela não tem borda, tá? O quadro tem borda. Então, cada um tem que ter o seu elemento designativo. Ou seja, tem que falar o nomezinho, o que é, tá? Então, é isso que está explicando. Desenho, esquema, fluxograma, fotografia, ok? Seguida de seu número de ordem, de ocorrência no texto. Ó, número de ordem. 1, 2, 3. Em algarismos arábicos, de travessão e do respectivo título. Então, tem que ter a categoria, gráfico, o número e uma travessão e um título, certo? Tem que ser assim. Imediatamente após a ilustração, deve ser indicada a fonte consultada. Fonte, tá vendo? Preciso colocar a fonte. E depois, tem que ser conforme a ABNT 105/20. Legendas, notas. Lembrando que a legenda, né, ela é feita em espaço simples, né, e com fonte menor. A ilustração produzida pelo autor para o trabalho apresentado deve conter na fonte essa informação, elaborado pelo próprio autor, ou elaboração própria ou próprio autor, entre outros, tá? A ilustração deve ser citada no texto, inserido o mais próximo possível do trecho a que se refere. O que isso aqui está dizendo? Que você precisa, antes de você colocar o gráfico aqui, você precisa dizer, né, na figura 1 abaixo, vê se o gráfico, né, no gráfico 1 abaixo, vê se a quantidade de alunos por curso, 2 pontos, aí você vem e coloca aqui a figura. Eu preciso fazer uma chamada no texto e depois colocar aqui a figura, o gráfico, né, a legenda, o quadro, ou tabela, tanto faz, tá? Então é isso, ó. A ilustração deve ser citada no texto, acabei de falar. Tem que fazer uma chamada aqui no texto, né? Conforme ilustrado na figura 1, conforme ilustrado no gráfico 1, entendeu? Então, tipo, número de ordem, legendas e notas devem acompanhar as margens da ilustração. Então, tem que acompanhar a margem. Tabelas também devem ser citadas no texto, inserido o mais próximo possível do trecho, né? A mesma informação. A tabela produzida pelo autor para o trabalho apresentado deve conter na fonte essa informação, elaborada pelo próprio autor ou elaboração própria, entre outros, tá? Bem, gente, espero com isso vocês tenham gostado. Bons estudos, né? Lembrando que aqui no Monographs eu vou apresentar para vocês o seguinte, quando a gente faz o trabalho no Monographs, eu vou apresentar para vocês já. Por exemplo, aqui vou abrir um trabalho aqui, redação dissertativa Enem, relatório, artigo científico, TCC, monografia. Aqui tem um trabalho de um aluno, né? Ele aqui está iniciando. Então, supondo aqui que ele já escreveu o capítulo, né? E aqui ele quer exportar para o Word. Ele exportando para o Word, eu tenho aqui, olha, esse trabalho do Monographs, por exemplo,
exportado do Word, o trabalho do Monographs, ele já vem nessas normas atualizadas. Então, tudo aquilo que a gente leu lá nessa norma 147/24 já vem assim como você está vendo. Você só vai substituir, ok? Olha que interessante. Então, vale a pena você adquirir o Monographs, porque essas normazinhas já são atualizadas no seu trabalho. Você não precisa se preocupar. O sumário, quando você faz lá, né, já vem também atualizado aqui. Não precisando você aqui ficar preocupado com essas questões, tá? Só para te mostrar isso mesmo. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, compartilhe, passe aí para os seus amiguinhos, seus amigos aí de faculdade, de mestrado, doutorado, ok? Bons estudos!